Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Marcelo Freire, olha aí, ó, com quem que nós vamos hoje nos deliciar? Gregório de Matos, ele, o Boca do Inferno. Lembrando que na matriz do Paz nós temos 4 tipos de vertentes poéticas do Gregório de Matos. Então, poesia amorosa, poesia filosófica, poesia religiosa, poesia satírica. Beleza? Hoje, pelo que você já está vendo aí, ó, o poeta descreve a Bahia. Então, nesse sentido, presta bastante atenção. A UNB está contando que você manja do Gregório de Matos e que você teve aula comigo, para não confundir as vertentes. Então, ela pode colocar em itens observações verdadeiras do Gregório de Matos, que não vão bater com aquele poema. Vamos lá? Não vi você anotando aí. Poesia filosófica, poesia amorosa, poesia religiosa e poesia satírica. Todas as vezes que houver uma referência, portanto, à Bahia, eu vou até colocar aqui numa cor mais gritante. Todas as vezes que houver referência à Bahia, estamos falando de poesia satírica. O princípio da poesia satírica qual que é? O princípio da crítica. Então, tá aqui, opa. O princípio da crítica. Já anota aí. Crítica social que o Gregório de Matos faz. Um outro ponto que a gente tem que observar e a UNB está levando em consideração isso. Nas outras 3 vertentes, então, amorosa, filosófica e religiosa, o Gregório de Matos ele está vinculado às características do barroco europeu, sobretudo do barroco espanhol. Então, aqui ele segue os padrões do barroco europeu, principalmente o espanhol, porque a grande figura de influência para o nosso Gregório de Matos foi o Luís de Góngora, poeta barroco, e o padre Quevedo, um padre espanhol, né? Também que tem sua obra puxada para o barroco, sobretudo para o concertismo. Assim como nós temos aqui o padre Antônio Vieira e o Luís de Góngora para o ocultismo. Tá certo? Beleza, nessas 3 vertentes, o nosso Gregório de Matos, ele está vinculado ao barroco europeu. Mas e na poesia satírica? Na poesia satírica, o nosso Gregório de Matos, ele é inovador. Em sua época, ele ficou muito mais conhecido pela poesia satírica, porque ele falava mal das pessoas, ele xingava, ele vinha com palavras de baixo calão, ele não... O Gregório de Matos não poupava ninguém. Esse é um ponto. Não poupava ninguém. Fosse branco, fosse preto. Fosse pobre, fosse rico. Fosse brasileiro, fosse estrangeiro. Português, né? Fosse branco ou fosse preto, já falei. Fosse homem ou fosse mulher. Gregório de Matos não poupava absolutamente ninguém. Então, as pessoas, eu vou ser sincero com você. As pessoas gostam de ver a zoeira, o circo pegar fogo. Então, por isso que lá no trovadorismo, as cantigas de escárnio e de maldizer faziam tanto sucesso. E por isso que aqui na poesia satírica do Gregório de Matos nós temos a vertente de maior sucesso dele. Ah, Marcelo, você falou aí do trovadorismo, então quer dizer que aquelas cantigas de escárnio e de maldizer, elas são uma referência aí para a poesia satírica do Gregório de Matos? São uma referência para a poesia satírica do Gregório de Matos.
Então, poesia satírica é uma poesia que se leva em consideração esse gênero textual, a sátira. A UNB também está contando que você domina esse gênero textual. Caramba, Marcelo, a gente nem começou a ler o poema e já temos esse monte de análise, não é? Exatamente. Marcelo, então o que é sátira? A sátira é a crítica social, como já escrevemos ali, com humor. Marcelo, esse humor é para me fazer rir e eu achar engraçado? Não. Esse humor é uma quebra de expectativa. O que nos faz rir é o cômico. O humor é a quebra de expectativa, tá certo? Então, nesse sentido, nosso Gregório de Matos, do Boca do Inferno, ele traz exatamente para nós a percepção de um olhar que, como é que eu posso dizer, vai fugir do esperado. Eu ia falar do óbvio, mas não é essa a ideia. Vai fugir do que se espera. Então nós vamos ver nesse poema que ele vai fazer uma crítica social inimaginável para um homem do seu tempo, né, do século XX, 21? Não, Gregório de Matos é um homem, vamos fazer essa última anotação aí. Gregório de Matos é um homem do século, aqui ó, 17. Beleza? Vamos então agora sim ler o poema. Depois de todas essas considerações, o poema é assim, ó. O poeta descreve a Bahia. A cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta um bem frequente olheiro que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha para levar a praça ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés dos homens nobres, posta nas palmas toda a picardia. Estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. Então, esse poema, ele difere dos outros três, beleza? Voltando aqui no nosso raciocínio dos outros três tipos de poemas, olha lá. Quando eu digo que eles, olha aqui, ó, que eles estão dentro dos padrões do barroco europeu, vamos colocar essa informação aqui. Então, eles estão dentro, opa, segura a caneta, dentro dos padrões do barroco europeu. Olha só. Um dos princípios que a gente já viu nas outras aulas é que os poemas, eles são poemas dentro do princípio do soneto clássico. Vamos lembrar o que é o soneto clássico? O soneto clássico é o que a primeira estrofe é o tema, a segunda estrofe é a continuação do tema, a terceira estrofe é uma contraposição e a quarta estrofe é o fechamento, né? A conclusão, e o último verso é o fecho de ouro. Beleza. Esse daqui é um soneto, porque soneto, relembrando, é a forma fixa poética, né? 12 versos, 2 quartetos, 2 tercetos, centrificado, rimado. Beleza. O soneto clássico, ele é soneto, porque tem essas características, mas tem a divisão temática. Marcelo, e esse daqui é um soneto clássico? Não. E o título já nos dá essa chave de interpretação, porque aqui ele faz uma descrição, o que significa que em cada estrofe ele estabelece uma crítica.
Então, ele descreve a Bahia a partir de 4 críticas. Lembrando que Bahia, aqui, é referência à cidade da Bahia, que hoje é chamada de Salvador. Mas nós vamos ler de que maneira esse Bahia? Bahia, para nós, será um microcosmos da nossa sociedade, o que significa que é um microcosmos do Brasil. Marcelo, não entendi essa ideia de microcosmos. Me explica aí. É assim, ó. Vamos lá, ó, aqui é a anotação do que eu não posso esquecer. Vocês fazem isso? Se anotar em celular, caderninho e tal, já é. Na mão não falha nunca. Então vamos lá. Macrocosmos e microcosmos. Então, o macrocosmos é o Brasil. Vamos supor que eu queira falar sobre a economia do Brasil, beleza? Só que ao invés de falar sobre a economia do Brasil e pensar no Brasil como um todo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar Brasília, é um exemplo, né? Vou pegar Brasília, pô, tem que dar uma moral aqui para minha camisa, o Black Sabbath Heavy Metal. Não pôr minha cabeça também, tá mole não, minha vida. Então, eu vou pegar Brasília e ao falar da economia de Brasília, eu estou estabelecendo uma relação do que eu vou encontrar no Brasil todo. Então, Brasília seria o microcosmos do Brasil, que é o macrocosmos. Então, ao invés de ele falar do Brasil todo, da colônia, não esqueça que Gregório de Matos é Brasil colônia. Cadê a nossa anotação ali? Olha só. Então, volta aqui, ó. Século XVIII. Gregório de Matos é Brasil colônia. Beleza? Então, o Gregório de Matos, ele, baiano, vivia na sociedade baiana. Então, ao falar da Bahia, pronto. É o microcosmos, e tudo que ele fala da Bahia refere-se ao macrocosmos, beleza? Então vamos lá? Vou passar aqui, ó. Nós estamos no ponto, né? Então, não é um soneto clássico, nós temos aqui cada estrofe de modo autônomo, estabelecendo um olhar para um aspecto. Então, pegou a jogada? Você que vai fazer também prova de vestibular, de Enem, de outras seleções, apareceu o Gregório de Matos, há uma referência à sociedade, à cidade, acabou, satírica. Não tem conversa. O Enem já cobrou, o vestibular do UNB também. Beleza? Então, olha aí. Vamos destrinchar o poema estrofe a estrofe. Tá certo? A primeira estrofe, e aí eu vou querer que vocês atentem para o fato de que nós falaremos dos vocabulários também, tá? Então, cada uma das palavras que fugia ao nosso conhecimento, a nossa percepção, a gente já tem que se precaver para o caso delas aparecerem na prova. Mas eu tenho certeza que você, lendo esse poema, consegue perceber que ele é de mais fácil entendimento do que os outros 3. Certeza, porque os outros 3, a gente comentou isso, né? Nas suas leituras eles são tão complexos, os jogos de palavras são tão... Não que aqui não tenhamos, né? Os jogos de palavras, os jogos de ideias, mas os outros 3, eles são tão densos nesse sentido, né? Esse aqui a gente entende o que ele está falando de primeira. Isso tem um porquê. Qual que era a poesia que o Gregório de Matos fazia e que o tornava mais conhecido? Poesia satírica. O povão gosta de ver essa história de falar mal dos outros e da zoeira. Então, Gregório de Matos, malandro, né?
faz uma poesia que, em termos populares, ela consegue ser mais bem compreendida e transmitir mais facilmente sua mensagem crítica. Beleza? Vamos lá? Estrofe a estrofe, do jeito que a gente gosta de fazer. Então se prepare. A cada canto um grande conselheiro. Quem é esse conselheiro? Eu vou colocar de verde vocabulário, tá certo? Vamos primeiro resolver o vocabulário dessa estrofe. Então vamos lá. A cada canto um grande conselheiro. Quem é esse cara? O conselheiro. O conselheiro eram os representantes da coroa portuguesa que vinham para cá vinham para cá. O que é isso? Vinham para cá para nos comandar. Então os conselheiros podiam ser juízes, advogados, delegados, governadores, né? Então, os conselheiros são os representantes. São os representantes de Portugal. Aqui, onde que eu coloquei a capinha da câmera? Perdi aqui. São os representantes de Portugal aqui. Então, esses caras são os caras que vêm para nos comandar, para nos controlar, né? Para cuidar da gente. Nesse sentido, esses caras que são os representantes da coroa serão o foco da crítica do Gregório de Matos nesse primeiro momento, nessa primeira estrofe. Então, a cada canto um grande conselheiro que nos quer governar. Cabana e vinha. Vamos lá. Cabana e vinha. Cabana é a casa. Então, esses caras querem mandar na nossa casa. O cara vem lá de Portugal querer mandar na nossa casa. Então, cabana é a casa, casa é o espaço privado. Vinha, você já sacou. Vinha, vinhedo, plantação, né? Então, a vinha é o lugar de trabalho. Então, Marcelo, mas só tem casa de trabalho? Pô, isso aqui era uma colônia de extração, né? Uma colônia de exploração. Então, o que tinha? Nós só prestávamos para isso, né? Para Portugal. Então, a vinha é o local de trabalho. Pegaram a jogada aí? Ó, é o espaço público. Então, nesse sentido, ficou bonito, né? Esse verde com esse preto aí. Então, nesse sentido, eu vou ficar olhando para cá, essa telona aqui bonita ali. Então, nesse sentido, a cada canto um grande conselheiro. Ou seja, Gregório de Matos está dizendo o seguinte: para todo lado tem um cara desses de Portugal que vem aqui para ficar cuidando da nossa vida, cuidando da minha vida dentro da minha casa e fora da minha casa. Aqui vem agora a crítica dele. Olha só. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Então, de amarelo, nós vamos para a parte da crítica mais feroz, da sátira dele. Sátira, lembrando que é, olha aqui, ó, crítica social com humor. Por que não é? Humor é quebra de expectativa, tá? Anota aí, humor, quebra de expectativa. Marcelo, por que não seria esperado, então, ele tá fazendo essas críticas? Por que é uma colônia de Portugal? Tá doido? A gente vai ficar falando mal dos portugueses, a gente tá lascado, né? Os portugueses iam botar para quebrar com a gente, né? Então, nesse sentido, o Gregório de Matos, ele é uma voz dissonante, ele é uma voz crítica. Não é à toa que ele foi expulso, né?
do Brasil. Muito bem. Não sabem governar sua cozinha. Como é que a gente está colocando de verde, né? Marcelo, cozinha. Cozinha aqui é metáfora do seu próprio, ou seja, cuidar da sua cozinha, cuidar daquele que é seu. Vai cuidar da sua cozinha que eu cuido da minha. Então vai cuidar da sua vida que eu cuido da minha. Vai cuidar da sua casa que eu cuido da minha. Vai cuidar do seu país que eu cuido do meu. Então a cozinha aqui é o seu próprio país. Esses caras não dão conta nem de governar. Olha a palavra governar como é forte. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Sensacional. Sensacional. Porque aqui, vamos botar de vermelho um contexto histórico. Contexto histórico. Olha que sensacional. No século... Marcelo é cultura, hein? Se liga. No século XVII... Perca isso de vista, hein? Olha lá, primeiro slide. Olha o tanto de coisa que a gente precisa do primeiro slide. Gregório de Matos é do século XVII. No século XVII, na época do Gregório de Matos, aí eu quero ver, hein? Essa é para os fortes. Qual era o nome? Não vale pesquisar, eu estou olhando aí. Não vale dar um Google, não. Qual era o nome da nação que controlava Portugal, que governava Portugal? Tempo. 1, 2, 3, 4, 5. Tempo. Encerrado. Espanha. Muito bem. Então, olha que genial do Gregório de Matos. Vocês vêm aqui querer mandar na gente aqui no Brasil e tal, mas vocês não dão conta de mandar nem no país de vocês, porque quem manda em vocês é a Espanha. Toma. E segundo, governar o mundo inteiro porque... Aí é um negócio interessante, né? Quem que é o rei nessa época? O Filipe IV. E a Espanha, então, aqui é um grande reino com... Claro, né? Considerando que eles estão dominando Portugal. Então, Portugal tem as suas colônias. Já tem colônia aqui na África, no Brasil, na China, né? Macau foi uma colônia portuguesa. Tem colônia de Portugal em todo lugar. Mas também tem colônia em todo lugar da Espanha. Então, os espanhóis com as suas colônias comandando Portugal tem colônia para todo lado, né? No século, olha aqui, no século XVII. Então, quando o Gregório de Matos fala, olha que legal, né? Quando o Gregório de Matos fala que eles não dão conta, não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro, então eles não sabem governar sua cozinha porque estão nas mãos da Espanha, não sabem governar sua cozinha, ou seja, perderam, né, sua autonomia, sua soberania para a Espanha, governados pela Espanha. Massa, né? Porque o nosso Gregório de Matos, muito sagaz aqui. E podem governar o mundo inteiro, ou seja, porque tem colônias para tudo quanto é lado, né? Então, são as colônias que eles têm. Qual que é, portanto, a nossa grande crítica aqui do Gregório de Matos? Esses caras não dão conta de cuidar nem do que é deles, mas ao mesmo tempo podem controlar tudo quanto é lugar, né? Então o cara é um mau motorista e pode dirigir esse monte de carrões aí que ele tem. O cara é um mau cozinheiro, mas pode fazer comida em grandes cozinhas de grandes restaurantes. É um pouco isso, né? Eles são incompetentes porque perderam o país deles para a Espanha, mas aqui eles mandam e desmandam em todo lugar. Primeira crítica do Gregório de Matos, portanto, é a quem? Anota. Cadê? Você está anotando aí? Quero ver as anotações de vocês. Eu vou fazer uma postagem e eu vou pedir para a galera dar print de como escreve. Eu vi um print muito legal
da Bruna, que ela fez assim, ela estava vendo a minha aula, e ela é do terceiro ano, tá? Estudando PAS 3, então ela estava vendo a minha aula de reinvenção da Cecília Meirelles, aí no tablet, ela botou o tablet assim, né? Em pé, na vertical, colocou o meu vídeo aqui e atrás ela fez a folha dela de anotações e tudo que eu estava anotando lá, ela estava anotando aqui. Ela já me mandou esse print, vou postar. Eu quero que você também me mande como que você está assistindo, como que são as suas anotações. Marcelo, eu sou old school, eu anoto no caderno. Pronto, tamo junto. Ele não tá aqui, eu tô com a minha pasta ali com todas as anotações. A Marcela anota do tablet também. Marcelo, eu assisto no computador, mas anoto na folhinha. Tá valendo. Eu quero que você anote. Continuando. Segunda estrofe. Aí ele muda. Beleza? Lembrando que cada estrofe uma crítica. Tá vendo aí? Ó. Cada estrofe uma crítica. Então, segunda estrofe. Aí ele já sai da crítica a Portugal e vem para o próprio Brasil. Em cada porta um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha para o levar à praça e ao terreiro. Vamos começar de baixo para cima. E eu esqueci qual que é a cor de vocabulário. É verde, gente? Eu falei. É verde, né? Cadê o nosso color code? Muito bem, vocabulário é verde, ó. Tá. Então, praça e terreiro, praça é o espaço público, né? Espaço público. E terreiro é o espaço privado, só com um detalhe. Hoje, quando a gente pensa na palavra terreiro, a gente vincula as religiões de matriz africana, né, e o terreiro como aquele espaço sagrado, assim como é do templo, da igreja ou da sinagoga, para cada uma das religiões aí, o centro espírita e tal. Só que de onde vem essa palavra terreiro? Aqui é do português de Portugal, e terreiro, quem é de família nordestina, do interior, vai pegar a referência. Minha mãe fala, por exemplo, até hoje, quando eu vou à casa dela, ela fala, vamos tomar um café ali no terreiro. Então a gente está indo para o quintal. Então o quintal é o espaço privado. Está aqui na minha casa, meu quintal. Aí esse cara está cuidando da minha vida aqui, dentro da minha casa, cuidando do que eu faço do lado de fora e espalhando para todo mundo. A crítica aqui, portanto, é a quem? Ó, nesse slide aqui a gente acabou não anotando, eu só fiz um amarelo em torno. Então vamos lá. A crítica aqui é aos portugueses. Já na outra estrofe, a crítica aqui, ó. A crítica é aos fofoqueiros, então aos próprios brasileiros que estão o tempo todo cuidando da vida dos outros, fazendo fofoca. Então, cuidando da vida dos outros, cuidando da vida do vizinho, o que Gregório de Matos está falando? Para todo lado que eu vou, tem um cara cuidando da minha vida, né? Cuidar da vida dos outros é bom? Pô, é ótimo, é claro que é. Você ficar aqui só olhando os outros, pessoas que são viciadas em redes sociais, em stories, não sei o quê, o que elas estão fazendo? Cuidando da vida dos outros. O problema é que você deixa de viver a sua. É ótimo cuidar da vida dos outros, mas o que você faz com a sua, que você está largando para o lado? Então o Gregório de Matos está criticando isso. Pô, vai cuidar da sua vida, né? Beleza? Aí, terceira estrofe. Esquece então aquele lance de tema, continuação do tema, contraposição. Já falamos isso, tá aqui, ó. Olha lá, cada estrofe uma crítica. Aqui, ó. Cada estrofe uma crítica. E nessa daqui a crítica de novo aos brasileiros, mas mais especificamente aos mulatos. O mulato aqui, ele é por essência filho do branco com a negra.
Então, o branco português e a negra que vem das nações da África, né? Congo, Angola, muitos lugares a gente teve, né? Gente para cá, Argélia, Nigéria, Mali, da própria África, né? Zaire, Zimbábue, veio gente, né? Trazida, força, escravizada de tudo quanto é lugar. Então, quando a gente fala, muito cuidado com isso, porque a gente tem a obra O Perigo de uma História Única, da Chimamanda, que é muito ruim você falar África. Então, você tem mais de 50 nações lá. É da Europa, né? O europeu. Tá, o cara é o quê? O cara é belga? O cara é francês? Francês tem nada a ver com espanhol, que tem nada a ver com italiano, que tem nada a ver com dinamarquês, que não tem nada a ver com norueguês, que não tem nada a ver com o francês e o português e por aí vai. É igual falar o nordestino. Pô, mas e aí? O cara é de Pernambuco? O cara é de Alagoas? O cara é do Maranhão? O cara é de Sergipe? O cara é da Bahia? Cada um com sua realidade. Aqui eu botei a África só para facilitar a nossa vida. Então, de alguma nação africana. O mulato é o brasileiro. O mulato é o que nós chamaremos de típico brasileiro. Era o chamado da terra, local, tá? Típico brasileiro. Esse cara que nascia aqui dessas violências, né, sexuais contra as negras africanas. E ele... O que eu falei no início do vídeo? Volta lá para você ver. Gregório de Matos não poupa ninguém. Então, ele brasileiro está falando mal do brasileiro, ele está falando mal do típico brasileiro, né? Mas aí é fácil, né, Marcelo? Falar do mulato num país escravista, né? E em essência o mulato acabava sendo também colocado para trabalhos forçados. Mas ele começa o plano falando mal de quem os controlava, né? Que eram os portugueses. Então, muitos mulatos avergonhados, trazidos sob os pés dos homens nobres, posta nas palmas toda a picardia. Picardia é a ardilosidade, a safadeza, a malandragem. Então, ardilosidade. Toda a sua malandragem, vontade de enrolar o outro, né? A safadeza. O que ele está dizendo aqui? Ele literalmente está dizendo que alguma coisa está fora da ordem. Olha os conceitos do mundo aqui para o nosso Gregório de Matos. Ele está dizendo que o mundo ordenado deveria ser o branco e o mulato. Então, o normal, vamos lá. Vou desenhar aqui de amarelo porque é a crítica, né? Então, o que seria o mundo normal? Vou colocar assim, ó, vai ficar melhor. Então, o que seria o mundo normal, né? O mundo ordenado, o mundo consertado, o branco, nobre, ou seja, quando ele fala os homens nobres, ele está falando dos portugueses. Então, aqui o branco português, né? Então, o branco português... O branco português acima, ou seja, quem está sob os seus pés, olha ele aqui, ó, o mulato. O mulato sob o branco português, troca. O mundo está desordenado. Por quê? Porque ele está dizendo que agora está ao contrário, ó. Quem está sob os pés de quem? Trazido sob os pés dos homens nobres. Então, os homens nobres trazidos sob os pés dos mulatos desavergonhados, colocando na ordem direta. Então, o mundo está desordenado. Quem está grandão, maior, o mulato. E quem está pequenininho sob os seus pés, o branco, português, o nobre. Perceberam isso? Então, Gregório de Matos critica, né? Marcelo, mas essa crítica é uma crítica preconceituosa, né? Vamos tomar cuidado com o anacronismo, tá bom?
O princípio de uma análise de uma obra, contexto histórico está de vermelho. O princípio de uma análise de uma obra, ela vai em consideração o que a gente chama de momento de produção. O contexto do século XVII. No contexto do século XVII, o Gregório de Matos, um cara, beleza, brasileiro, mas um cara branco, filho de um grande senhor de escravos, muito rico, estudou na Europa, quando pouquíssimos estudavam na Europa, junto-se a isso o fato dele ser muito inteligente, aquele poema lá, envolver-se na confusão dos nécios, para passar melhor a vida, a gente fala disso. Então o Gregório de Matos, ele era um típico homem de seu tempo. Ler um poema como esse é entender a visão do típico homem dessas condições, esse nobre aí, né? Do século XVII, né? Nosso ponto não é concordar ou discordar, é entender. Quando trazemos para o nosso momento, hoje, aí é discordar. Hoje a gente, obviamente, não admite. Marcelo, mas naquela época se admitia? Então quer dizer que naquela época isso era certo? Não era o certo. Porque nunca é certo o preconceito. Mas naquela época era o status quo, era a ordem vigente. Então cuidado com o anacronismo. Ih, caramba, eu tô com aperto esse negócio aqui. Ixi. Cuidado com o anacronismo. Né? O que é anacronismo? É quando você pega um conceito de hoje e desloca ele no tempo para uma época em que ele não existia. Cuidado com o anacronismo. E aqui nós estamos prestando atenção nos valores sociais da época. Beleza? E agora a gente vai para a última. Estupendas usuras nos mercados. Tudo bem. Então, usura aqui são os juros excessivos cobrados nos mercados. Ou seja, Gregório de Matos está criticando, qualquer crítica aqui, aos comerciantes, os ricos comerciantes do Brasil colônia. Estupendas usuras nos mercados. Estupenda porque é muito grande ou muito pequena. Ficou esquisito, né? Estupenda porque é pouco ou muito, né? Estupenda é absurdamente muito. Então, aqui, ó. Então, estupendas são enormes juros cobrados, juros proporcionais nos mercados. Vale lembrar que essa época, de novo, momento de produção. Não é como hoje, você tem um celular, faz um Pix. Todo mês entra um dinheiro na minha conta que é o do salário. Eu tenho uma aplicação ali que eu programei para, né, poder tirar. Não! Olha aí. Que isso? Calma, amigo. O que eu tenho que fazer aqui? Epa. Então, voltando ao raciocínio aqui, o dinheiro muitas vezes ia por demanda, por outros negócios. Vale lembrar que não tinha banco aqui, não tinha Casa da Moeda aqui, não tinha nada disso. Então, o cara, quando tinha um recebimento de alguma grana, ele ia pagar. O dono do mercado fala, tá bom, bicho, você comprou arroz, carne, pedaço de couro, uma tira aqui de corda, um arame, um óleo, né, um fumo, um ardente, pronto, tanto. Comprou isso tem 5 meses, então é agora tanto mais X. Rapaz, mas tá caro esse juros, né? Mas é o que tem para hoje. E aí, olha o que ele fala agora. Olha como ele fecha o poema. E todos os que não furtam, muito pobres. Eis aqui a cidade da Bahia. Lembrando que quando ele fala de Bahia, ele está falando na lógica do microcosmos do Brasil todo. Então, no Brasil é o seguinte, das duas uma. Se você não rouba,
você é honesto, mas se você é honesto, você vive pobre. Se você rouba, você é desonesto, porém você é rico. Desonesto, rico, honesto, pobre. Então, todos os que não furtam, muito pobres. Porque o que é rico está fazendo o quê? Cobrando esses juros excessivos aí. E eis aqui a cidade da Bahia. Então ele faz um painel muito interessante, muitíssimo interessante da sociedade, fechando aí nossa aula. Aulinha mais densa, né? Legal, 40 minutos aí de aula. Então ele fecha o olhar para a Bahia muito crítico, né? Muito ácido, muito duro. Esse é o nosso Gregório de Matos. É por isso que ele era um desafeto de pessoas poderosas, dos portugueses e tal. Comprava inimizade com todo mundo, mas ao mesmo tempo, olha que cara importante, né, para a nossa sociedade, para apontar o que há de errado, o que há de ruim, o que há de condenável. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, meus queridos, pela aula. Um beijo e até o próximo episódio.